Então, iniciando mais um episódio aqui do The Drop Podcast. Hoje a gente está aqui com o Paulo Torres, vice-presidente comercial da Komatsu do Brasil, e Leandro Bueno, gerente de marketing da Komatsu do Brasil também. Vou pegar aqui a minha colinha, gente. O episódio de hoje é do branding à receita. Como grandes marcas globais transformam marketing em vendas enterprise. E aí eu queria passar a palavra aqui para cada um dos nossos convidados se apresentarem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Marcelo, por nos receber aqui no stand da Surf, nessa feira bastante interessante. É a primeira vez que eu venho nessa feira, estou bastante impressionado com a forma que ela está estruturada. Então, muito obrigado pelo convite. Como você disse, meu nome é Paulo Torres, sou vice-presidente comercial e marketing da Komatsu Brasil, estabelecida aqui em São Paulo, fico no escritório de São Paulo. Já venho nessa trajetória há muitos anos, há mais de 40 anos trabalhando na área de construção, de mineração. A Komatsu é uma empresa centenária, que tem uma fábrica no Brasil também, e a gente atua no segmento de construção, mineração, florestal e também na área financeira, como a gente tem um banco de suporte para as nossas operações. Que legal. Leandro. Marcelo, obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Leandro Bueno, sou gerente geral de marketing e marketing de produtos para a Komatsu aqui no Brasil. Tenho uma carreira de mais de 20 anos na indústria, 15 anos focados na indústria de equipamentos, linha amarela, e muito contente de estar aqui com vocês hoje e bater esse papo. Legal, muito bom, gente. Pegando aqui o nosso tema, né, do branding à receita. Como grandes marcas globais transformam marketing em vendas enterprise? Queria começar com essa pergunta aí para vocês. Pode ir, Leandro. Pois é uma ciência interessante, né? Porque no fim das contas a gente está falando de seres humanos, né? No tempo todo. Então, apesar da gente falar de B2B, um monte de sigla, quem está tomando a decisão, quem está assinando o cheque, né, ou assumindo a responsabilidade, são sempre pessoas, seja do lado de quem está vendendo, seja do lado de quem está comprando, né? A gente, como uma empresa de bens de capital, busca ter o relacionamento com os nossos clientes em geral, que vão desde de grandes corporações, na área de mineração, por exemplo, até clientes pequenos, que às vezes o próprio dono da empresa é o operador do equipamento, né? Que está alugando, está fazendo um tipo de trabalho. Então, a gente tem vários níveis diferentes ali de contato com eles. Mas sempre é uma questão B2B, porque no fim das contas, nosso produto, né? Os nossos produtos são ali para serem utilizados para gerar dinheiro, né? Gerar algum tipo de prosperidade, como a gente gosta de falar, que vai gerar receita para quem comprou e para quem está operando, né? Globalmente, a gente busca bastante a parte digital, né? Acho que essa é uma tendência que acho que todos os setores isso migrou, né? Já há algum tempo, né? É fácil de medir também, para a gente poder justificar os investimentos que a gente faz, né? E a gente consegue ter um contato ali desde o momento em geração de lead, falando de lead, até a ponta com o fechamento da venda, né? E um contato mais próximo também com os clientes e com os diferentes tipos de stakeholders que a gente conversa através das redes sociais, por exemplo, né? Então, de novo, a gente sempre parte do pressuposto que são pessoas que estão ali, claro, né? Então, a gente desmistifica um pouco essa coisa do B2B, né? Não é uma empresa comprando de outra, mas são pessoas tomando decisões e ali interagindo e se relacionando. Legal. O ser humano está por trás de todas as ações. Então, na verdade, é o seguinte, o que a gente tenta fazer, sem usar chavões e etc., a gente tenta fazer um marketing e a gente tenta fazer uma venda mais humanizada, vamos chamar dessa maneira. Sendo que, como o Leandro colocou, por trás de todas as coisas, B2B, B2C, de qualquer forma, tem uma pessoa que vai tomar a decisão, que é um decision maker, alguém que vai se beneficiar ou não tanto de alguma decisão. Então, a gente sempre foca na pessoa. Legal. Ô Paulo, você falou aí, tem sempre uma pessoa. Sim. Mas eu estou entendendo, né, que vender máquinas, alugar para uma empresa e tudo mais, muitas vezes traz não apenas um tomador de decisão, mas talvez uma decisão colegiada, uma decisão compartilhada, né? Sim. E aí, assim, como que é a visão de vocês sobre isso, assim, né? É uma venda realmente compartilhada? Quem que é o foco normalmente que vocês... Essa é uma trajetória, certo?
A venda, principalmente nos setores, como o Leandro disse também, a gente atende grandes mineradoras, grandes empresas florestais, grandes construtoras, mas também a gente atende aquele que o próprio proprietário, o dono da empresa, é quem vai operar a máquina, é quem vai para o campo. Então, sim, nas empresas de porte maior, quer seja mineração, quer sejam construtoras, quer sejam grandes locadoras, as big rentals, essa decisão realmente é compartilhada. Mas sempre, Marcelo, em todas essas experiências que a gente tem ao longo desse tempo todo, eu quase 40 anos, Leandro quase 30 anos, a gente entende que sempre tem alguém que vai tomar uma decisão. Sim. Essa decisão, muitas vezes, ela passa por várias pessoas, porque ela é uma decisão técnica, é uma decisão financeira e é uma decisão de investimento. Então, tem várias pessoas envolvidas, então tem vários tomadores de decisão. Não tem aquele que seja o mais importante, principalmente quando você está vendendo um bem de capital, que esse bem de capital vai ser usado para a produção de alguma coisa, quer seja pavimentação, quer seja reflorestamento e quer seja mineração. Legal. Então, a gente sempre trabalha em conjunto. Eu falo que a base da pirâmide é onde a gente atua com mais força. A base da pirâmide, ela é formadora de opinião. Você conversar com um operador de uma máquina e sentir dele qual que é a necessidade que ele tem. Olha, essa máquina não tem um conforto adequado, a ergonomia dela não é adequada. E você preparar o seu produto para atender aquela pessoa se torna um seu vendedor presente dentro daquela operação. Porque ele defende a marca, porque a marca traz aquilo que ele precisa. Legal. Eu estou entendendo que existe, então, dentro da Komatsu, existe segmentos de clientes completamente diferentes que pedem uma estratégia comercial diferente e talvez uma estratégia de marketing também completamente diferente, né, Leandro? Sem dúvida, é bem nessa linha, e mesmo, né, você falou de colegiados, né, decisões colegiadas, às vezes até em grandes corporações, que de repente você está pensando lá, o presidente da empresa está tomando a decisão da compra daquele equipamento, o operador tem uma voz muito grande na tomada de decisão. Então, um ponto que o Paulo trouxe aqui sobre conforto do operador. A pessoa, né, o operador ou a operadora vai estar dentro daquele equipamento um turno, 8 horas, o dia inteiro ali. Então, tem que ser um local confortável, né, que claro, vai... Vocês consideram ele um influenciador da tomada de decisão? 100%. Isso o público de operadores, em geral, seja de grandes empresas, ou seja, como eu comentei, o operador que é dono do equipamento, né? Qualquer um desses casos, aquele é o escritório dele, aquele é o local de trabalho dele, né? Então ele tem que ser seguro, tem que ser ergonômico, tem que ser confortável, tem que propiciar um ambiente saudável para ele. E claro, quem não quer produzir... produzir mais e entregar mais. Então, também o equipamento tem que também dar esse tipo de condição para o operador fazer o trabalho dele bem feito, né? Qualquer que seja o tamanho do equipamento. Então, o público de operadores é um público muito importante também na tomada de decisão, seja qualquer que seja o tamanho das empresas, né? Talvez não seja a pessoa que está assinando o cheque, às vezes, mas é alguém que tem uma voz muito ativa naquele momento de decisão pela compra de um equipamento ou de outro. Legal. Eu e o Leandro viajamos muito para áreas remotas do país, onde tem, por exemplo, famílias que são os proprietários do equipamento e trabalham o pai, a mãe, o filho, a filha, e muitos deles são operadores de equipamento. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, recentemente, há 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás, onde um dono de uma empresa, um empresário, disse: eu considero essa máquina como um membro da minha família, porque ela me ajudou a construir a minha família. Então, essa é a parte que eu falo, que é uma parte que nós somos sensíveis. Nós somos sensíveis a essa parte humana que está por trás de qualquer máquina. Legal, cara. Me veio uma curiosidade aqui. A gente falou sobre o decisor, a gente falou desse influenciador. Tem algum tipo de venda de vocês que também existe um detrator dessa venda? Aquela pessoa que precisa ter um cuidado adicional ali porque ele talvez não queira que aquela venda aconteça, ou então ele na verdade, compete pelo orçamento. Isso. Na verdade, é muito disso que você falou.
A gente tem sim, alguns vamos chamar de opositores. A gente tem um equipamento premium. E por a gente ter um equipamento premium, existem muitos novos entrantes hoje no nosso negócio, onde você está fazendo o que a gente fala de comprar o mercado. Então você está entrando com um preço muito agressivo. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer? A contramedida para isso, normalmente essas empresas são empresas que correm muito risco. Elas estão muito expostas. Por quê? São pessoas que têm contratos vinculados à produção final. Então, essas empresas elas não podem correr risco. Então, é justamente aí onde a gente entra e tenta mostrar que com a empresa como a nossa, como uma empresa com produto premium, você vai ter confiança em que você não vai estar exposto aos riscos de uma perda de produtividade. Legal. Mas realmente existe essa parte. Nesse contexto também, mesmo dentro do próprio universo, dentro da nossa própria marca, por exemplo, quando a gente introduz uma tecnologia nova, quando a gente introduz um produto novo, e aí às vezes existe esse detrator, que às vezes não é nem voluntário, é uma questão de receio do novo, né? A nossa indústria é uma indústria muito tradicional. Você tem como o Paulo falou, de alguns players novos que têm chegado, isso é natural, né? Um mercado aberto, a concorrência acaba sendo positiva para o mercado em geral, até para nós mesmo que buscamos nos aperfeiçoar, né? E correr atrás. Muitas vezes, e tá sempre na vanguarda é difícil, então é um desafio bacana. Mas mesmo dentro, assim, quando a gente introduz uma tecnologia nova, como eu falei, um equipamento novo, vou falar de operador aqui de novo, às vezes tem aquele operador que está acostumado a fazer do jeito que sempre fez, né? Ou a operar do jeito que sempre operou. E aí, involuntariamente, né, por uma questão de tentar se proteger, isso acontece, né? Então, eu tenho receio de trocar para uma máquina maior, eu tenho receio de introduzir de aceitar uma tecnologia nova no equipamento que vai trazer mais produtividade, porque é o medo do novo, né, e do receio de aquilo atrapalhar de alguma forma. Mas aí, de novo, acho que o trabalho do marketing é de comunicar isso de uma forma positiva, de trazer bons exemplos, né, e de achar esses caminhos para sobrepor essas barreiras que também estão para a gente e estão para todo mundo no mercado. Né? Legal. A gente costuma dizer que muitos clientes, eles preferem um problema conhecido do que uma solução desconhecida. Porque ele já se acostumou com aquele problema. E venda é muito sobre isso, né, Paulo? Assim, principalmente uma venda complexa, é muito sobre eliminar as incertezas, a desconfiança, né? Aquela venda de escambo, né, de troca. Eu te dou a mercadoria, você me dá um dinheiro. Aquilo praticamente acabou. Não existe mais. Né? Nem as empresas mais tradicionais, nem os agricultores que compram, que, como eu disse, às vezes eles são os próprios operadores, nem eles pensam assim mais. Né? A venda tem que ser uma venda técnica, a parte comercial, é claro, é extremamente importante, mas você sempre olhar pelo suporte que você pode prover, pelo apoio que você pode dar àquela pessoa, não interessa aonde ela esteja, por mais remoto que ela esteja, a gente tem que se preparar para essa venda, porque essa venda hoje ela é um projeto. Legal. Ela tem um início, ela tem esse equipamento, ele não vai ficar a vida inteira com essa pessoa, ele vai passar por um segundo dono, que às vezes passa por um terceiro. Então você tem que estar preparado para todas essas etapas. O primeiro é aquele que tem uma garantia, o segundo ele vai comprar na confiança do primeiro, e o terceiro é o que vai finalizar o marco. Legal. Então, a gente traz tudo isso para o nosso ambiente, para ver como que a gente pode suportar vamos dizer, esse tipo de venda. Legal. Dentro desse contexto, o que vocês entendem hoje que é o principal desafio em vender uma máquina da Komatsu hoje no Brasil? Assim? Qual que é o principal... acho que o termo é esse mesmo, o principal desafio. Na verdade, eu acho que é um conjunto, né? Com certeza. É um conjunto de desafios. Você tem que vencer, inclusive, esse ponto que o Leandro colocou, que é a barreira orçamentária. Tá certo? Nós estamos vivendo numa época onde uma taxa de juros está muito alta, né? Isso reprime a parte de financiamento, então isso reprime o consumo. Vocês sentem isso diretamente quando o crédito está, por exemplo,
menos disponível, né? Enfim. Na verdade, o crédito está disponível. O problema é que o preço que o crédito está oferecido hoje é muito alto. Então, isso, principalmente para o pequeno, para aquela empresa de pequeno e até de médio porte, afeta muito. Porque normalmente são contratos. Contratos são pagamentos mensais. E esse descasamento de fluxo de caixa é muito complicado. Então, esse é um desafio que a gente tem. O outro desafio que a gente tem, que é muito forte também, é o desafio tecnológico. Certo? O desafio tecnológico. A gente sempre tem que oferecer uma tecnologia mais avançada que vise segurança do operador e segurança do ambiente onde ele opera. Então, esse é um outro desafio que a gente tem hoje. Hoje a gente tem regras muito, muito fortes e muito assertivas em termos de meio ambiente. Então, você tem que pensar em redução de combustível. Por quê? Redução de combustível, além de você melhorar o fator econômico, você também melhora a emissão. Você reduz a emissão, porque você tem menos queima. Então, todos esses desafios, e principalmente o desafio da produtividade. Legal. Vou direcionar agora para o Leandro. Fique à vontade. Do ponto de vista de marketing, Leandro. Bom, meu desafio aqui como marketing é comunicar para o mercado de que a minha solução é melhor do que a dos outros concorrentes, né? E, de novo, o desafio por quê? Porque a gente tem trabalhando num mercado bastante competitivo, com bons competidores, é bom estar no mercado assim, né? E aí, através do marketing, comunicando o que eu vou trazer de valor para o meu cliente no final, né? Dele tomar a decisão de ir por um equipamento Komatsu e todas as soluções que vêm depois. Então, comprar um contrato de manutenção com a gente, financiar o equipamento dele através do nosso banco, né? Nosso braço financeiro. Como que nesse ecossistema eu vou fechar um valor melhor do que o meu concorrente está propondo. Esse é o desafio de comunicar. E aí entram as propostas de valor do equipamento da Komatsu, né? Da marca Komatsu, né? Que de ser a confiança que a gente traz, né? De ser uma marca centenária que está no mercado global, né? Operando em mais de 100 países no mundo. Tem uma rede de distribuidores que vai dar o suporte em todo o território nacional, que tem fábrica local, o que ameniza muito o medo que o mercado tem, às vezes, de acesso à peça ou acesso à tecnologia para fazer a manutenção daquele equipamento. Lembrando que esse é um bem de capital que vai produzir ali, pelo menos, numa primeira vida, 5 anos, numa segunda vida, mais 5 anos, e quem sabe uma terceira vida, ainda mais 5, né? Então, ele vai durar por muito tempo. E a questão do ESG, que entrou muito forte, né? E aí, talvez entrou mais forte em grandes empresas, a princípio, por metas que vinham de redução de emissão, metas realmente de gestão até de como gerir ativos, né, questão financeira, mas que hoje o ESG em geral está forte no mercado como um todo. Então, quanto que eu vou consumir menos de combustível, que se reverte também na questão da eficiência energética, né, em consumir menos combustível, emitir menos gases poluentes, e assim por diante. Então, esse é o grande desafio. E estar próximo dos clientes é o que tem provado ser o sucesso, né? Então, porque daí eu crio ali embaixadores da minha marca, né? Então, a gente estava, né, como o Paulo estava dizendo, a gente estava em Passo Fundo há umas semanas atrás, e o cliente lembrou daquele primeiro D50 que ele tinha na frota, que foi aquela máquina que gerou aquela prosperidade para a família dele, e dali ele cresceu o negócio dele, e hoje ele tem uma frota aí de dezenas de máquinas, né? E ele é um embaixador da marca Komatsu. Ele é uma pessoa que está falando bem da gente e ali, claro, por todo o valor que a gente conseguiu gerar para ele ao longo dessas décadas que ele está trabalhando com a gente, de uma forma extremamente positiva. Muito legal. O que gera que direciona as nossas ações, quer seja de vendas, quer seja de marketing. Primeiro que não existe um sem o outro, né? São forças coexistentes, né? Desde a época que eu comecei a trabalhar com marketing, a gente sempre entendeu que o marketing é o melhor facilitador da venda. E não existe, sem esse apoio, as coisas ficariam muito mais difíceis. Então, a gente tenta conjugar, estando na mesma área comercial e marketing, a gente tenta conjugar isso, fazer uma ligação direta do funil de vendas e funil de marketing, porque eles são coexistentes. E o nosso principal foco é a transparência, tá certo? É levar aos nossos negócios, antes de qualquer coisa, a gente tem os nossos princípios, os nossos valores. Prioridades mudam, valores não. Então, a gente realmente é aquela empresa que se você tem
um desafio, se você tem alguma coisa que é difícil, que é fora do padrão, a Komatsu é a empresa ideal para você. Legal. Certo? O episódio hoje é sobre do branding à receita, né? Então, assim, eu queria perguntar para vocês agora como que a marca Komatsu, né? Uma marca, vocês falaram, é uma marca centenária, Sim. é uma marca global. Como que a marca ajuda no desafio de entrar em grandes contas, talvez de maneira prática, né? O que vocês têm feito também no sentido de trabalhar a marca aqui no Brasil com esse objetivo de gerar receita. Mas eu vou passar uma parte dessa pergunta para o Leandro, essa parte mais da receita. Eu vou só voltar um pouquinho e explicar um pouco o que é a Komatsu. Uhum. Como você disse, a Komatsu é uma empresa centenária. A Komatsu surgiu pós-guerra. Uhum. E a Komatsu surgiu com um objetivo, que era reconstruir as áreas afetadas no Japão. Olha só. Certo? Então, isso é muito importante. Então, ela não surgiu de uma necessidade capitalista. Ela surgiu de uma necessidade humanitária, que era reconstruir um país totalmente devastado. Cara, que certo? bacana e poderoso também, né? Isso. Então, a gente costuma dizer isso com muito orgulho, né? Existe dentro de se você procurar no YouTube, tem um vídeo que chama Gentle Giants, né? Os bons gigantes. Uhum. E ele diz um refrão que é muito importante e que nos direciona muito. A Komatsu, ela não constrói máquinas para gerar emprego. Ela contrata pessoas para construir máquinas. Então é um pouco diferente. Ela contrata pessoas para construir máquinas. E não é o oposto disso, né? Uhum. Ela faz uma coisa com a outra finalidade. E essa parte de receita, claro, está muito relacionada ao que a gente faz, né? Que é importante para a sobrevivência da empresa. Com certeza. E no fim das contas, né? Somos uma empresa de capital aberto, né? Lá temos ações na Bolsa de Tóquio, então temos investidores e existe uma expectativa de que a gente gere a receita, sem dúvida, né? Aí a nossa equipe comercial, seja ela de peças, de máquinas, está sempre na linha de frente tentando gerar essa receita. Isso é comum de qualquer negócio, afinal de contas, as empresas estão aqui para isso também, né? Além de gerar prosperidade, né? Gerar a receita. Mas essa questão específica do branding, né? É interessante você fazer essa pergunta, porque apesar de sermos uma marca centenária, né? A construção da marca, ela é diária, né? Então, a gente não pode deixar, falando em jargão, né? Deixar a peteca cair. É o tempo todo, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está competindo pela atenção de todo mundo, seja nas redes sociais, competindo pela atenção das IAs, né? Como que a gente vai aparecer ali dentro. Então, essa construção, ela é diária, né? A gente tem algumas ações muito importantes, que eu vou pontuar uma especificamente, que a gente tomou recentemente, porque ela é bem abrangente, que é o patrocínio que a gente tem da Williams, né? Na Fórmula 1. Ela vai muito além da questão da geração de receita, claro que está atrelada a isso, né? E a gente está buscando sempre alavancar isso de uma forma positiva, mas ela vai muito além na questão da construção da marca, né? Então, no brand awareness em geral, a gente está exposto ali mais de pelo menos 24 finais de semana por ano, a gente está aparecendo na televisão de pessoas ao redor do mundo. Acho que, salvo engano, é 1,5 bilhões de pessoas. 1,5 bilhões de audiência da Fórmula 1, que cresceu exponencialmente, né? Nós já estamos no terceiro ano, de patrocínio, né? Então, nossa marca está ali todo final de semana aparecendo. Claro, tem todas as experiências que a gente consegue gerar ao redor disso, com a parceria com a Williams, né? A gente faz em vários locais, inclusive aqui no Brasil. Mas também a questão de atração, de atenção e de talentos também para trabalhar na nossa indústria, né? Um desafio que os nossos clientes têm muito forte, e a gente também, é de conseguir pessoas com vontade para trabalhar na área técnica, mecânicos, por exemplo, né? Para fazer serviço nos equipamentos, fazer manutenção nos equipamentos. Então, atrair essas pessoas para a nossa indústria é um desafio. A mesma coisa operadores também, isso é um desafio global, né? Ao redor do mundo, um desafio que é grande e quase todas as empresas reclamam disso, né? É achar essas pessoas para estarem ali na cabine operando, né? Então, de novo, é uma competição pela atenção das pessoas e pelo tempo das pessoas por isso. Então, as ações que a gente toma procurando branding, né, essa da Fórmula 1 principalmente, ela vai muito além da geração da receita, também nesse contexto de
atrair a atenção do público em geral para a nossa indústria, para a nossa marca. Esse é um ponto muito importante, que é o seguinte. Normalmente, a geração do Leandro, a minha geração, que tá inserido nesse contexto de máquina, vem desde o princípio. Então, o princípio das nossas carreiras sempre foi direcionado ao assunto máquina. Então, esse é um ambiente muito familiar para a gente. Uhum. Mas a nova geração, ela é muito afastada disso. Então, esse ponto que o Leandro colocou, você associar uma marca a um carro de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 significa o quê? Significa tecnologia, significa avanço, significa o que tem mais de moderno. Né? O que mais de moderno existe hoje, em termos de automóveis, de velocidade, etc. Então, o que é? Primeiro, essa geração ela é muito voltada para a tecnologia. Como o Leandro colocou, o que você vai oferecer de atrativo para uma pessoa que está se graduando agora? Eu vou trabalhar na Komatsu. Desculpa, muitos deles hoje enxergam a Komatsu como a Komatsu é que patrocina o Williams. Mas o que era a Komatsu antes? Não significava nada. Talvez a geração anterior sabia, porque via máquinas na rua, na prefeitura, obras de infraestrutura, que isso cada vez está mais raro. Né? E são máquinas menores, máquinas de menor porte. Então, fazendo galerias, fazendo redes embutidas, redes de fibra ótica, etc. Mas grandes equipamentos você não vê todo dia. Então, as pessoas que estão afastadas, por exemplo, dos centros de mineração, Minas Gerais, Pará e hoje a Bahia, um pouco também no Piauí, essas pessoas conhecem de máquinas de mineração, porque vê no caminhão transportando. Mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que nasceu aqui em São Paulo, nasceu em Belo Horizonte, nasceu no Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos, raramente ele conhece o equipamento. Com essa penetração que a Fórmula 1 tem, a pessoa associa a marca, vai pesquisar o que é, o outro patrocinar, o carro Williams, né? Ele também é uma parte tecnológica. Totalmente. E a pessoa associa aquilo à empresa. Então, na verdade, como o Leandro disse, não é só a geração de receita. A gente quer atrair talentos para a nossa empresa, perpetuando o nosso negócio. Legal. Muito além da receita, então. Muito além da receita. Legal. Muito bom. Mas assim, eu vou tentar estressar um pouquinho mais aí essa camada da receita. Assim. Uma ação como essa de patrocínio da Fórmula 1, como isso é visto hoje? Investimento ou está na linha de custo? Não, a gente enxerga como investimento. A gente enxerga como investimento. A linha de custo, se fosse considerar a linha de custo, é impagável. Eu acho que ia ser complicado. É impagável. Não, isso realmente é um investimento e um investimento a médio e longo prazo. É isso que a gente falou. Essa questão, o Leandro, a equipe do Leandro é muito bem preparada e consegue, vamos dizer dessa forma, consegue mensurar aquilo que foi gerado naquele momento do evento. Entendi. Então, não só o caso da Fórmula 1, mas o caso de feiras, por exemplo. Eventos que a gente acabou de voltar de uma participação bastante expressiva na Conexpo, que é a feira que ocorre em Las Vegas, a feira de construção. Então, a equipe do Leandro é capaz de mensurar todos os negócios gerados a partir daquilo. Mas, no âmbito de Fórmula 1, você trazendo para a Fórmula 1, ele não consegue momentaneamente. É claro, existem negócios fechados naqueles momentos, sim, mas essa é uma parte muito pequena, essa é a ponta do iceberg. O que vem depois disso é que é importante para nós. E esse, né, Leandro, é um pouco difícil de você mensurar. Mas, com certeza, é um investimento, como eu te disse, é um investimento no corpo técnico da empresa, mas não para a gente, é para o futuro. Legal. Mas olhando bem para essa coisa da receita, né, e é até legal que é a área que tem esse overlap, né, entre a parte do marketing e vendas mesmo, né?
Quando a gente faz, né, a Fórmula 1, a gente, aqui no Brasil, a Fórmula 1 acontece em São Paulo, né? Sim. E a nossa fábrica aqui no Brasil, que aliás é a primeira fábrica fora do Japão, né? Esse ano passado, perdão, completou 50 anos, a primeira fábrica da Komatsu fora do Japão foi a nossa fábrica aqui em Suzano, em São Paulo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, o fato de a gente estar tão próximo do autódromo deu uma oportunidade muito boa para a gente aqui de criar uma experiência adicional para os nossos clientes, alavancando o nosso patrocínio da Williams, né? Então, e nossa parceria com a Williams. Então, todo ano que na Fórmula 1, além de a gente ter, claro, convidar clientes para estarem com a gente lá no autódromo e participarem de todas as ativações que a gente faz ali, de ter a oportunidade de conhecer o pessoal da equipe, o piloto, de estar ali naquele ambiente, visitar os boxes, tudo isso, a gente criou uma camada adicional que é para gerar um final de semana com a Komatsu. Então, além disso, né, o Brasil é um país continental, né? Então a gente tem a dificuldade de locomoção, é uma realidade. Então trazer uma pessoa, por exemplo, lá do Amazonas para São Paulo tem um custo associado, né? Então a gente alavanca esse momento e cria um final de semana com a Komatsu, com um dia adicional na nossa fábrica, né? Com demonstração de equipamento, uma ativação adicional ali, a gente que vai trazer algum tipo de valor ali para os nossos clientes, né? Com algum convidado especial para fazer uma palestra ou para fazer realmente uma ativação ali diferenciada. Uma demonstração de equipamento, como eu falei, né? E aí a gente segue com os nossos clientes pro final de semana da Fórmula 1, daí, né? Normalmente sábado e domingo a gente acaba indo com eles para lá, e aí todas as ativações que eu comentei ao redor ali da nossa parceria com a Williams, né? Mas fica, de novo, nesse momento a gente tem a oportunidade de estreitar muito o relacionamento com eles, né? De novo, as vendas do nosso mercado, né, ainda são muito de relacionamento, de confiança, como o Paulo estava falando, né? E eu confio em quem eu conheço, né? Quem eu não conheço, né? É difícil de confiar, né? E alavancar, então, através disso, negócios e até entre os nossos clientes, né? É uma coisa muito interessante que a gente percebeu nos eventos que a gente tem feito, especialmente da Fórmula 1, que a gente traz clientes ali que, às vezes, um é mais da construção, outro é mais da mineração, mas existe um overlap ali de que eu posso gerar negócios entre eles ali, né? Então, eles se conversando, e já aconteceu, né? De um cliente nosso que é minerador, contratou um outro cliente nosso que é da área de construção para fazer uma obra de suporte ou coisa do tipo. Então, esse é um valor adicional que a gente consegue criar com alavancando realmente essa parceria que a gente tem com a Williams, né? E algo que a gente fomentou muito aqui no Brasil, de novo, o fato geográfico da nossa fábrica está muito próxima, né? Do autódromo, facilitou isso, e que a gente tem conseguido replicar em outros lugares do mundo, fazendo essas ativações também. E, de novo, o feedback dos clientes, né, tem sido extremamente positivo. A gente tem gerado mais embaixadores através disso, né? De que não é um final de semana da Fórmula 1, mas é um final de semana com a Komatsu. Muito legal. Você comentou aí também dessa parte dos influenciadores, né? Esse é um mercado que a gente percebe que está crescendo bastante. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa visão de como trabalhar a influência. Vocês têm um programa bem estruturado já nesse sentido, ou foi algo que foi sendo construído mais organicamente? Existe uma estratégia que foi pensada por trás dessa comunidade, como vocês disseram, ou, né, tem uma estratégia estabelecida, ou foi sendo construído por meio de relacionamento com clientes e tudo mais? Na verdade, foi isso. Não existia uma estratégia clara, definida, né, Leandro? Sim. Foi orgânico mesmo, né? Foi orgânico, foi de relacionamento, né? Isso foi crescendo, e essas pessoas que se sentiram parte integrante, que é esse ponto que a gente coloca que é super importante, você não está participando de uma corrida, você não está participando de um evento, você está participando de um convite que uma fábrica fez para você ser parte daquele momento junto com a fábrica. Então, isso você gera uma propaganda extremamente positiva, um influenciador extremamente positivo, é uma pessoa que demonstra toda a sua satisfação e confiança no produto. É o que foi desenvolvido ao longo do relacionamento. A gente tem vários casos, por exemplo, das futuras gerações. No último ano, a gente fez um convite para uma pessoa que é um formador de opinião no ramo de construção,
e ele, por problemas de agenda, ele não pôde ir. Mas ele mandou o filho dele, que é aficionado por Fórmula 1. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando ele estiver no comando da empresa, alguma coisa, ele vai se lembrar exatamente daquele momento que foi proporcionado junto com a Komatsu. Então, isso não foi uma estratégia, né? Isso foi, mesmo porque a Komatsu, por ser uma empresa de cultura japonesa. E uma empresa centenária, normalmente essas estratégias elas são desenvolvidas através do relacionamento. Cara, é muito poderoso, assim, eu, ouvindo vocês falarem, eu percebi, assim, existe um trabalho que eu entendo que é pautado em marketing de relacionamento, Sim. Mas eu vi muito também de marketing de experiência, né? Então, da gente planejar momentos que são construídos para poder criar ali uma experiência. E aí, voltando lá no início do nosso episódio, a gente estava falando assim, é sobre pessoas, né? Então, como que a gente pode pensar momentos para serem lembrados, para serem guardados? Você comentou aí, né, do filho que foi até a prova lá, né, no autódromo, e aquilo ali marcou sensorialmente, emocionalmente aquela pessoa, né? Criou uma conexão muito forte com a marca, né? E aí, já vou passar a palavra, eu quero muito ouvir a tua perspectiva aí, ô Leandro, sobre essa minha fala, se é isso mesmo, ou se tem mais alguma coisa que você entende que é um pilar fundamental do marketing da Komatsu, assim, sabe? Bom, eu já vou te passar a palavra, porque depois eu quero fazer uma pergunta que vai direcionar para um outro lado, tá? Não, o relacionamento na nossa indústria ele é muito importante. De novo, a confiança que existe no fornecedor de um equipamento que vai durar, às vezes, décadas, né? Às vezes não em propriedade do primeiro proprietário, mas vai ter um valor para ser revendido e toda, né? De novo, estamos falando, eu sempre bato nesse ponto com a minha equipe, né? A gente está vendendo um bem de capital que precisa gerar valor para aquela pessoa, para aquela companhia, para a sociedade, para aquela comunidade onde ele vai operar, né? Então, o relacionamento é muito importante, sem dúvida. E no momento que a gente consegue alavancar essas experiências que a gente gera, né, com a nossa marca, né? Claro, aí trazendo muito a força a nossa parceria com a Williams, né? De tudo que acontece em volta da Fórmula 1, geram experiências memoráveis que ficam, né, que vão além daquele momento que fica lá, ali, que a gente teve junto ali. E a gente depois medindo, né, a gente faz sempre pesquisas ali para ver o feedback de quem participou e também outras que a gente faz de mercado mesmo para medir mais ou menos como é que está a percepção disso. O que volta é sempre isso, muito positivo, né? Com alguns clientes até querendo participar com a gente numa próxima, porque alguém conversou com ele que teve lá, né? E que, puxa, foi tão legal, e vocês da Komatsu também tiveram uma recepção tão calorosa e tal, que foi interessante. Então, assim, o pilar relacionamento, ele é muito forte, e aí toda a nossa comunicação em volta, né, dos eventos que a gente faz, principalmente relacionados aí à parceria com a Williams, eles são muito voltados pensando nisso, nessa geração desse relacionamento e no fortalecimento desses relacionamentos que a gente tem com os nossos clientes. Legal. O pós-vendas também é responsabilidade de vocês? A parte de marketing de pós-venda, sim, é responsabilidade nossa, embora ele seja algo também orgânico, né? Ele basicamente ele acompanha a venda da marca. Agora, a gente faz, sim, campanhas, né, especiais para pós-venda. Estamos lançando uma campanha, vamos lançar uma campanha agora, talvez não, no próximo mês, com certeza, sim, né? Que é uma campanha de pós-venda, uma campanha de marketing, mas 100% focada no cliente. 100% focada no cliente, focada naquilo que a gente passou para você, que é o sentimento. Nós estamos ampliando a garantia dos nossos produtos. Então, hoje eu posso dizer tranquilamente que a garantia que a Komatsu vai oferecer,
né? É uma garantia de 13 anos. Você nunca viu isso no mercado. Isso não existe no mercado. Então, o que a gente quer passar para o mercado? Olha, essa empresa fabrica equipamentos extremamente confiáveis. Legal. Porque ela está dando aí, desculpa, eu falei 13 anos, são 7 anos ou 13 mil horas. Então, são 7 anos de garantia. Né? É muito tempo. Essa é uma vida, o primeiro ciclo da máquina, ele se cumpre dentro do período de garantia. Legal. Entendeu? Então, assim, essa é uma campanha focada no pós-venda, mas justamente acompanhando aquilo que a gente projeta de vida para a marca. Legal. Você quer complementar alguma Não, coisa? E extremamente conectado com um ponto de valor, né, da nossa marca e do nosso produto em geral, que é a confiabilidade. Né? E que isso, e claro, sempre nessas campanhas demonstrando como isso traz valor para o cliente, na operação dele, que ali ele vai ter um retorno melhor, que ele vai ter menos máquina parada, que se vai reverter em mais produtividade, mais dinheiro para ele poder gerar para a empresa dele. Então, esse é um dos nossos desafios, é sempre conectar essa parte da proposta de valor do nosso, né, da nossa marca, do nosso produto, com o valor que isso de fato traz ali no dia a dia dos clientes. Legal. Vou trazer uma outra dimensão agora. Komatsu, como a marca global, né? A marca japonesa está em vários países. Existe algum desafio? Assim, vocês comentaram que estão lançando uma campanha. Essas campanhas, elas têm algum nível de conexão com a marca global, no sentido de desenvolvido alguma coisa lá e faz-se a aculturação da mensagem, ou é tudo feito 100% pensado para o mercado brasileiro? Essas campanhas que a gente está falando são desde campanhas promocionais de venda, incentivo a vendedores. O Leandro acabou de lançar um plano, né, excelente, que a gente chama de um acelerador de vendas, que é justamente conectando a performance do vendedor, tá certo? A um reconhecimento disso. Legal. Essas campanhas, elas são muito locais. Elas têm, evidente, tem um direcionamento, então, vamos dizer, um direcionamento global, mas essa parte de, por exemplo, extensão de garantia, isso é algo local. Isso é uma necessidade que a gente enxerga do mercado onde a gente atua. Então, isso eu posso dizer que é uma campanha mais direcionada para o mercado brasileiro. Atendendo ao ponto que o mercado brasileiro exige. Toda campanha que a gente faz, ela tem um objetivo por trás. O objetivo é também o aumento, o incremento de vendas, incremento de participação, incremento de market share, com certeza. Sim. Mas ela tem um outro cunho por trás dela. Essa que eu estou falando para você. O que a gente quer com essa campanha? Mostrar a confiança que a gente tem no nosso produto. A campanha de, vamos dizer, acelerador de vendas. A gente quer mostrar a importância do vendedor que está na frente do negócio. Legal. Agora, ele não é só ele que é agraciado, também a equipe que está por trás dele, que muitas vezes é esquecida. É como num time de futebol, né? Sempre é lembrado o goleador. Mas quem está na retaguarda, que propicia aquela venda, quem está nos bastidores, vamos chamar assim, nem sempre é reconhecido. E essas campanhas visam justamente o reconhecimento de uma equipe como um todo. Legal. Não, e pensando em marca, até nessa linha, né, do global e o local, né, são culturas empresariais, né, cada região, cada empresa acaba tendo a sua. Então, a gente tem um cuidado muito forte com a marca, do ponto de vista global, de como ela se apresenta. Então, de novo, que a gente entende que é só uma força. Se a gente se apresenta de forma consistente globalmente, né, o cliente que está aqui, está em outro lugar, ele vê a gente da mesma forma. Isso traz muita força para a nossa marca. Mas como o Paulo estava dizendo, os produtos regionais, a gente tem bastante flexibilidade para trabalhar as campanhas regionalmente bem customizadas para as demandas locais, né? Seja na questão do produto ou seja na questão da forma de comunicar. Claro, respeitando essas
métricas mínimas ali, regras mínimas da marca para essa força que traz. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. A gente está vivendo um momento do mundo, né? Que, assim, a gente passou a usar a IA no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na vida pessoal. Hoje, quem não está usando o IA não está vivendo no mesmo planeta que a gente. E eu queria perguntar para vocês como que vocês veem o papel da IA no marketing e, ao mesmo tempo, como que a IA também está impactando o trabalho de marketing e comercial também dentro da Komatsu. Essa parte de marketing da IA, Leandro participou de uma reunião recente sobre isso. Então, eu vou passar a palavra para ele, porque ele está bem apto a responder. Legal. Não, eu acho que é o tema que está em voga agora, todo mundo, né, só está falando disso em todas as indústrias, acho que na nossa indústria não é diferente. E acho que o grande desafio que já está um pouco mais avançado, já entendemos mais ou menos como esses agentes funcionam, né? E agora o que eu vejo na nossa indústria, e a gente está nesse processo também, é de como a gente se adequa para aumentar a nossa relevância dentro desses agentes. Então, claro, grande parte das decisões agora estão sendo tomadas, às vezes, ali na conversa de uma pessoa com um agente, né? Como se o agente fosse um agente de inteligência artificial, fosse um amigo, né? Que está dando uma recomendação. E para esse amigo recomendar, né? Para esse amigo ser um embaixador da nossa marca, do nosso produto, é o que a gente está agora nos adequando para ele falar da gente, né? E para ele colocar a Komatsu e os nossos produtos de acordo com como a gente quer se apresentar, né? De acordo com, de novo, eu falo sempre disso, da proposta de valor que a gente tem da nossa marca, dos nossos produtos. É um tremendo desafio, a gente nunca é tão rápido quanto a gente gostaria, né? Nunca a gente consegue fazer as mudanças da forma tão rápida, mas isso é um desafio que acho que qualquer empresa tem, né? A tecnologia avança muito mais rápido do que a gente é capaz de responder, né? Mas tá na estratégia de tudo que a gente está fazendo. Nós estamos num processo de tornar o nosso site global, né? Não era algo que a Komatsu tinha, então a gente está fazendo ondas de implementação globais. O Brasil é um dos primeiros a entrar. E as adequações que a gente está fazendo ao site também já estão pensadas para nos tornarmos mais relevantes dentro dos agentes, né? Legal. E outras ações aí na parte de influência, de se tornar relevante nos fóruns que estão discutindo a nossa indústria, produto. Mas, de novo, eu acho que é um desafio diário e a gente acordou, já tem algo diferente, a gente está correndo sempre atrás, né? Se você souber a resposta de como está na linha de frente, você me fala que eu tô louco para saber, tá? Boa. Legal, gente. Bom, eu vou fazer agora um momento do nosso podcast aqui, que é uma pergunta surpresa. Prepararam uma pergunta aqui, e aí eu vou ler a pergunta. Se vocês pudessem conversar com empresas que são B2B e estão estagnadas em ações pouco humanizadas, não olhando para a pessoa que ocupa aquela cadeira, e sim para o cargo, o que vocês diriam para elas? Olha, por trás de todo negócio tem uma pessoa. Então, entenda as pessoas, se aproxime das pessoas. Claro, tudo que você precisar usar de ferramentas, então acabamos de falar de IA aqui, para te ajudar nisso é 100% válido e tem que ser usado. Mas não esqueça nunca que ali atrás são pessoas com realidades individuais, com desafios individuais. Então entenda as pessoas, entenda o desafio das pessoas, que aí, para ter sucesso, está quase ali. É só trabalhar um pouco mais duro e você chega lá. Legal. Complementando isso, eu acho que hoje o cliente, de uma forma geral, de qualquer segmento, ele é tratado muito automaticamente. Tá certo? As necessidades são generalizadas. Quantas vezes já aconteceu com você de você ir no menu eletrônico para tentar achar aquele seu problema e ele não está listado naquilo? Esse não é um atendimento customizado. É como se eles não quisessem resolver aquilo, seu problema. Né? E esse é um fato que a gente tem observado cada vez mais. Alguns dos nossos concorrentes estão lançando aplicativos para atendimento eletrônico. Eu te falo, nós nunca vamos por esse caminho. Nosso atendimento é pessoal e ele vai continuar sendo assim, mesmo que isso requeira
uma força de mão de obra maior, que isso tem um custo para se pagar, mas realmente você, no nosso menu, você vai poder sempre ter o direito de falar: o meu problema é esse, não é esse que você está listando. Porque isso nada mais é do que você extrair de um banco de dados algo que estatisticamente é mais provável que aconteça. Sim. Mas não, você tem problemas particulares, né? Os equipamentos apresentam aplicações diferentes. Por aplicações diferentes, soluções diferentes. E soluções customizadas é o que a gente acredita. Legal. Pessoal, vou encaminhar agora para o nosso encerramento, mas antes da gente fechar, eu queria que eu vou pedir para vocês deixarem uma palavra aí para os líderes de marketing. Né? Enfim, fiquem à vontade aí para poder dizer um pouquinho do que vocês pensam, né? Enfim, resumindo, qual que é a aqui, mensagem de vocês para esses líderes? Em poucas palavras, eu acho que um grande desafio que a gente tem, nós que somos profissionais da área e que podemos chamar isso de algum conselho por experiência vivida, é continuar enxergando o marketing como um investimento e não como um centro de custo. E não quanto custa essa ação. Não, isso é algo que você vai investir. Investimento nunca é de curto prazo. O investimento do curto prazo é um voo de galinha. Você não colhe os frutos de acordo com o que você plantou. Então, como é continuar enxergando isso como investimento e tentar cada vez mais desrobotizar o atendimento do marketing. Legal. O marketing ele é pessoal. A sua necessidade ela não é estatística, ela é sua. A necessidade desse cliente para essa aplicação é dele. Então, eu acho que o conselho que eu daria era esse. Legal, muito bom. E a sua aí, Leandro? Eu vou numa linha parecida, reforçando minha mensagem aí sobre o futuro, né? Acho que entenda as pessoas, sejam os clientes, né? Quem são os tomadores de decisão, quais são as dores que eles têm, quais são os desafios que eles têm, o seu usuário que está lá na ponta, qual que é o desafio, e dentro da sua equipe também, né? O que a sua equipe precisa ali para ser desenvolvida e também poder entregar algo melhor e cada vez mais sustentável. Então, minha mensagem é essa: entenda as pessoas onde quer que elas estejam, que o marketing vai sair bem. Legal. Queria agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade para a gente poder bater esse papo aqui. Nós né? que agradecemos. E aí, agora eu vou deixar uma mensagem para o nosso público também, né? Para a nossa audiência. Se vocês gostaram aí do episódio, comenta deixem nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, enfim, tá bom? E acho que é isso, né? Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado, muito obrigado.